Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. O desenvolvimento de novas tecnologias levou à criação de novos direitos para garantir valores como a privacidade, a identidade genética ou o esquecimento. Mas fenómenos como as redes sociais ou a inteligência artificial colocam à prova um conjunto alargado dos chamados direitos fundamentais. A pergunta para este programa é: como garantir direitos fundamentais na era digital? O tema vem a debate no Da Capa à Contra Capa com Jorge Pereira da Silva, professor na Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica, autor do ensaio Direitos Fundamentais da Era Digital, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Junta-se a esta nossa conversa Luís Neto Galvão, advogado, especialista em Direito das Tecnologias de Informação e Proteção de Dados, nesta nossa conversa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Vamos falar então sobre este tema com base naturalmente no seu livro, Jorge Pereira da Silva. Quando nós abrimos o seu livro, chocamos logo com um tema que foi polémico, a Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. Foi logo direito ao assunto, digamos assim. Foi isso que o motivou a escrever? Foi esse, digamos, a razão pela qual decidiu também fazer esta sua dissertação sobre a questão dos direitos fundamentais na era digital? Não foi isso que me motivou a escrever, e aliás a minha aproximação a essa carta é um pouco irónica. Quando a carta saiu, eu quase diria indignado. E em particular por causa do famoso artigo 6º, Exato, que consagrava o direito à proteção contra a desinformação e que, não sei se bem, se mal interpretado, podia instituir uma nova forma de censura em Portugal. Depois Depois o artigo alterado, 6º caiu, foi revogado, e eu fiz um esforço de reconciliação com a carta, mas mais no sentido em que acho que ela pode ser importante para alertar, digamos assim, os cidadãos para um novo conjunto de direitos que está a surgir e que nós precisamos para navegar neste novo universo em que temos vindo a ser progressivamente inseridos nos últimos 20 anos. Portugal precisava dessa carta? Eu creio que Portugal não precisava dessa carta do ponto de vista jurídico, porque a legislação europeia, que tem vindo a sair e que é muita, é aplicável diretamente na ordem jurídica portuguesa. E, portanto, do ponto de vista jurídico, a legislação europeia seria, na maior parte dos casos, mais do que suficiente. A Carta tem, todavia, um efeito sistematizador e tem, sobretudo, ou pode ter, um efeito de chamar a atenção dos cidadãos para um novo conjunto de direitos que eles têm e que devem exercer. E reconciliou-se? Enfim, até certo ponto. Tenho, efetivamente, muita pena que, do ponto de vista jurídico, estas questões da regulação da economia digital e dos direitos que nós precisamos para navegar nessa economia não seja um tema de debate mais intenso. E, sobretudo, muitas vezes foca-se ou apenas na proteção de dados ou apenas na inteligência artificial e não se percebe o quadro completo em que nós estamos neste momento a viver. Luís Neto Galvão, para que precisamos desta carta, na sua perspectiva? Eu acho que para muito pouco como ela está, não é? Porque nós, enfim, quando eu tomei contacto quando ela estava a ser legislada, digamos, a primeira sensação que tive foi que isto é mais estamos a tentar correr atrás daquilo que é a atividade legislativa verdadeiramente relevante, que é aquela que acontece com a origem na União Europeia. Eu acho que há uma certa tendência de tentar, enfim, como de facto nós temos essa influência europeia, porque é mesmo assim, e é assim que faz sentido também, e posso depois explicar porquê, no fundo há uma tentação do legislador
português de dar mais, enfim, dar algum conteúdo a temas que já estão regulados noutra sede. Sendo que esta carta é extremamente programática, ela não tem um quadro sancionatório, portanto não há propriamente sanções, e aquilo que os juristas adoram dizer não está muito densificado, ou seja, não há aqui muito detalhe que lhe falta. Há aqui ideias interessantes, por exemplo, o direito ao testamento digital. Testamento digital, a possibilidade de nós fazermos, de regularmos aquilo que, como vão ser geridos os nossos direitos digitais para lá da nossa vida, não é? Depois da nossa morte, acho que é uma ideia muito interessante e não temos propriamente uma solução a nível europeu. Agora, de facto, há uma pressão europeia para que não haja propriamente divergências entre os vários Estados-membros. Porquê? Porque se pretende criar um ambiente que permita, no fundo, soluções idênticas ao nível dos vários Estados. Faz sentido. O mercado interno isso impõe e a própria Carta. Hoje em dia também, já agora só para terminar, temos a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais e, portanto, no fundo temos já um instrumento a nível europeu de dignidade constitucional, não é? De dignidade idêntica dos tratados que regula, enfim, que permite, no fundo, fazer uma regulação destas matérias de cima para baixo. E temos outros textos, a Declaração Comum sobre os Direitos e Princípios para a Década Digital, enfim, um conjunto de Se essa é mais programática ainda que a Carta Portuguesa, até porque não tem força jurídica, mas digamos Jorge assim. escreve que há aqui o risco de se tornar, enfim, letra morta abandonada no Diário da República, coberta pela poeira do tempo. Esse é um receio que ainda permanece? De certa forma, repare, o meu objetivo foi, antes de mais, explicar que os direitos fundamentais evoluem com o tempo. Muitas vezes as pessoas olham para os direitos fundamentais e acham que os direitos fundamentais estão escritos nas estrelas e que são imutáveis e que são invariáveis ao longo do tempo. Não. Os direitos fundamentais são, de certa forma, respostas que vão surgindo a necessidades que nós sentimos na nossa vida cotidiana. Sempre foi assim desde o início. E quando nós olhamos para a história dos direitos fundamentais, desde as revoluções liberais, desde a Revolução Francesa, desde a independência dos Estados Unidos, nós vemos que há várias gerações de direitos fundamentais. Há uma primeira geração que é dos direitos civis, depois vêm os direitos políticos, depois vêm os direitos sociais. E a quarta geração? Na década de 70 do século passado surge o direito ao ambiente, que eu acho que deve ser tomado só por si como uma geração, porque não é correto assimilá-los aos direitos sociais. Às vezes diz direitos sociais e ambientais. Não, eu acho que o direito ao ambiente só por si deve ser considerado como uma geração. E esta é a quinta. Portanto, de certa forma, nós temos o privilégio de estar a assistir ao nascimento de uma nova geração de direitos. Porquê? Porque nasceu também uma nova era com a internet. E, portanto, recorrendo aqui um pouco à ideia do homem duplicado, não é? Do livro do Saramago, nós neste momento somos dois, isto é, somos criaturas de carne e osso no mundo físico e somos criaturas digitais neste novo universo. Ou, eu diria até, recorrendo ao Fernando Pessoa e aos heterónimos, no mundo digital nós podemos ser várias pessoas, não é? Podemos ter vários heterónimos, não é? Podemos ser uma pessoa no LinkedIn, outra no Facebook, outra no Instagram, e portanto nós desmultiplicamos-nos e precisamos efetivamente de um novo conjunto de direitos, porque as imensas potencialidades das ferramentas digitais também comportam riscos para a privacidade, para a nossa personalidade, em vários outros domínios da nossa vida. Esta dimensão digital não é apenas só a expressão digital das 4 gerações anteriores? Ou é mesmo uma gama nova de direitos? É mesmo uma gama nova de direitos. É mesmo uma gama nova de direitos. Em alguns casos, por exemplo, essa questão é pertinente, porque se nós pensarmos, por exemplo, na proteção de dados, digamos assim, a proteção de dados é, digamos assim, um desenvolvimento muito substancial da privacidade. E a privacidade nasceu, por estranho que isso possa hoje parecer, nasceu com as máquinas fotográficas que permitiam tirar fotografias em movimento. E, portanto, no final do século XIX. Portanto, o primeiro artigo, não é? Já tem muitos anos, já tem mais de 100 anos, que se reporta à privacidade. Mas a proteção de dados... Daí eu estava a sublinhar, não é apenas uma versão digital desse direito que já existia? Não é muito mais do que isso. Mesmo a liberdade de expressão
que está na primeira geração. Que está na primeira geração, que nasceu na primeira geração, hoje tem uma dimensão completamente nova. Eu, aliás, desenvolvo esse tópico em termos algo provocatórios. A liberdade de expressão, quando nasceu, era um privilégio de classe. Não estou a falar da liberdade das pessoas à mesa do café poderem, ou à mesa do jantar, num pequeno grupo, expressarem as suas ideias. Quando nasceu, a liberdade de expressão nasceu contra a censura daquelas pessoas que sabiam ler e escrever e tinham a possibilidade de escrever livros e que não queriam que esses livros fossem parar ao índex. Portanto, era um privilégio de muito poucas pessoas, mas que tinha, efetivamente, assento nos parlamentos, nas convenções que fizeram as primeiras constituições e as primeiras declarações de direitos. E durante o século XIX e durante o século XX, as pessoas que tinham, efetivamente, acesso a um público vasto eram relativamente restritas. As redes sociais universalizaram a liberdade de expressão. Podemos dizer o pior possível das redes sociais, mas a verdade é que as redes sociais são uma plataforma inteiramente nova, sem paralelo nos meios de comunicação social anteriores e que tem essa capacidade que é universalizar a liberdade de expressão. Nós podemos não gostar daquilo que as pessoas dizem, mas corresponde, no fundo, ao pensamento, à opinião do cidadão comum. E isto é rigorosamente novo. Não é? A liberdade de expressão deixou de ser apenas a proibição da censura de poucos para passar a ser o direito das pessoas a uma plataforma para comunicarem com um público alargado. Isso levanta-me aqui já duas ideias. Queria dizer alguma coisa sobre este tópico. Queria perguntar se dessa perspectiva isto não é um sem fim de novos direitos. Quer dizer, como há uma espécie de expansão do universo digital, parece que provavelmente no próximo ano ou daqui a 2 anos parece que vai emergir mais um para este catálogo de quinta geração de direitos digitais. São novos direitos e evolução dos direitos existentes. Eu acho que nós temos também, eu há pouco, enfim, parecia demasiado europeísta, quer dizer, temos o princípio da subsidiariedade e, claro, os Estados-membros e Portugal deve legislar nas matérias em que fizer sentido. E, sobretudo, há a possibilidade de dar sempre um cunho local quando transpomos legislação, diretivas ou quando aplicamos, por exemplo, regulamentos. Os próprios regulamentos europeus dão essa possibilidade aqui aos Estados-membros. Mas, referindo quanto à pergunta que me faz sobre a evolução dos direitos, é preciso ter em conta o seguinte. Nós, no fundo, temos normas programáticas nas Constituições, temos depois a Carta dos Direitos Fundamentais, temos a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, temos o próprio Conselho da Europa, com uma série de convenções com relevância aqui para o caso, e depois enfim, consagram direitos e de alguma forma concretizam-nos, mas é preciso entrar aqui em linha de conta com o seguinte: nós não conseguimos plenamente aplicar os direitos que estão consagrados constitucionalmente e nestes documentos mais programáticos sem a regulação. Sobretudo em matérias onde a evolução tecnológica vai mexer também com direitos fundamentais. E aí se distingue das outras gerações de direitos? Sim, eu acho que sim. Até um certo momento nós tivemos. O digital aparece, que eu me lembro, quando eu começo, enfim, a minha atividade profissional, o digital, o GSM, nas telecomunicações. Nas telecomunicações há um certo tipo de regulação que é a regulação económica, que também tem impacto aqui para as matérias que estamos a abordar. Mas a regulação económica é uma regulação um bocadinho diferente da regulação dos direitos fundamentais, que é assegurada, por exemplo, pela CNPD aqui em Portugal e que, no fundo, é complementada pelo papel e é importante da jurisprudência dos tribunais em Portugal e do Tribunal Europeu. Quando está a falar económica, está a falar do direito à concorrência, o enquadramento das propriedades. A regulação económica é isso. É, no fundo, o direito à concorrência e, quando estamos a falar do digital no contexto das telecomunicações, é a chamada regulação ex ante, que é, no fundo, é um bocadinho o contrário do que faz a Autoridade da Concorrência, que vai sancionar a regulação económica ex ante, que é a da ANACOM, por exemplo. Eles, no fundo, antecipam problemas de concorrência, no fundo, e com o objetivo de proteger o consumidor, de lhe dar maior escolha, de lhe permitir, no fundo,
garantindo uma maior proteção, vão antecipando os problemas, criam essa regulação, de facto, ex ante. E nessa perspectiva, voltando ao seu ponto inicial, se a regulação tem que estar a par como uma espécie de um braço auxiliar, digamos, de todo este conjunto de direitos estabelecidos, neste momento não vemos uma distorção entre as duas realidades, regulação e a legislação e jurisprudência que também temos, já? Eu não sei se há distorção e sempre que houver digamos. E sempre que houver distorção, enfim, há os tribunais para corrigirem essa distorção. Agora, aquilo que me parece é que nós não conseguimos concretizar estas normas de caráter constitucional ou mesmo legislativo sem depois termos um intermediário que é de facto o regulador, que no fundo aplica na prática aqueles princípios tendo em conta a evolução tecnológica. Quer dizer, nós não temos nenhuma... E temos isso. Não temos nenhuma lei que regule aquilo que é a inteligência artificial, os modelos de linguagem, tudo isto que surge com os ChatGPT, não é? E, portanto, temos que nos socorrer dos princípios e aplicá-los na prática. E quem faz isso vai ser necessariamente um regulador, ou vários reguladores. E hoje em dia temos... Ou autorregulação, que também já existe. Também há autorregulação. Eu gostaria, era desejável que houvesse mais, mas eu creio que há um déficit de autorregulação. Enfim, há autorregulação em várias áreas, na comunicação social, por exemplo, mas na publicidade, por exemplo, também, mas é algo em que nós, por exemplo, enquanto sociedade civil, ainda estamos aquém daquilo que seria desejável. Jorge Pereira Silva, vamos à questão da regulação. E vou claramente colocar a questão, quer dizer, há mesmo este desequilíbrio. As pessoas neste debate falam muito de que não há uma regulação nesta matéria. Estão erradas quando pensam nisto? Não há uma regulação suficiente para a voracidade da alteração até dos direitos e da circunstância em que eles se inserem? Eu não diria que há falta de regulação. Eu acho que se nós olharmos para a produção legislativa europeia dos últimos tempos, aquela que já foi publicada, já está em vigor e aquela que vem aí, há efetivamente um quadro regulatório bastante forte. Pode haver um problema de implementação dessa regulamentação, é sempre difícil. Muitas vezes as autoridades que têm essa função têm falta de meios, em Portugal e em vários outros países da União Europeia. Agora, o que há é, e se calhar talvez fosse importante sublinhar este ponto, nós neste momento temos 3 grandes aproximações a este problema da regulação do universo digital. Temos o Bloco norte-americano, que tem uma postura libertária, não é? E, portanto, eu costumo dizer, a propósito da proteção de dados, que na União Europeia os dados pertencem aos cidadãos, na China pertencem ao Estado, nos Estados Unidos pertencem a quem os apanhar primeiro, e em bom rigor são os gigantes da era digital, e isto vale para a inteligência artificial, para as outras áreas todas, e portanto temos 3 perspectivas completamente diferentes. A perspectiva de mercado americana, a perspectiva de Estado autoritária chinesa e depois a perspectiva, desse ponto de vista é muito bom ser europeu, porque a União Europeia tem procurado regular esta matéria numa perspectiva de defesa dos direitos dos cidadãos, não é? Concedendo poder aos cidadãos sobre os seus dados e sobre a sua personalidade digital. Agora, é preciso distinguir aqui claramente 2 coisas. A regulação e os direitos fundamentais, que são uma pequena parte da regulação. Mas é muito importante chamar a atenção dos cidadãos para estes direitos fundamentais, porque a generalidade dos cidadãos, de facto, não consegue penetrar nesta malha densa que é a regulação. Dou um exemplo. O Regulamento Geral de Proteção de Dados tem 100 artigos. Se uma pessoa se sentar e começar a ler o Regulamento Geral de Proteção de Dados, pode demorar vários dias. Não é? Portanto, mas é importante que os cidadãos saibam que têm um direito fundamental à proteção de dados. Não vão conseguir ler o RGPD, não vão conseguir perceber o RGPD, mas têm que saber o que é que ali está que é fundamental. Sendo que essa é uma área... E o mesmo vai valer, por exemplo, agora para o Regulamento de Inteligência Artificial. Exato, mas no caso da proteção de dados já temos essa experiência. Em inteligência artificial estamos a entrar agora. Agora. É? Mas no RGPD, na questão da proteção de dados, que balanço intercalar pode ser feito sobre a capacidade de implementar a regulação? Eu acho que, apesar de tudo, é bastante positivo. Quer dizer, sobretudo se nós compararmos com aqueles modelos que se contrapõem ao modelo europeu, eu acho que, de certa forma, é um privilégio poder viver na União Europeia que
com a escala que tem, não é? Com os 500 milhões de consumidores que tem, consegue obrigar as grandes plataformas, que são praticamente todas americanas e chinesas, a cumprirem esses regulamentos no quadro europeu. Agora, de facto, nós temos que ter esta dupla perspectiva. A perspectiva da regulação, que é complexa, que tem que ser implementada pelas autoridades nacionais dos diferentes Estados, que tem que ser implementada pelas instituições europeias, e aquela que é a perspectiva dos cidadãos, que têm que perceber que têm um novo catálogo de direitos. Não é um catálogo infinito, e por isso é que eu, aliás, no livro procurei limitar a 5, para dizer... alguns já são reconhecidos formalmente como direitos fundamentais, outros devem sê-lo a breve trecho, e devemos ter noção que a Constituição que consagra o nosso catálogo tem que ser, de certa forma, acrescentada destes novos direitos. Já vou a estes limites, quero conhecê-los também e partilhar com os ouvintes, mas ainda em relação à proteção de dados, que lições podemos tirar exatamente desta regulação já existente para os processos que estão a abrir-se na questão da inteligência artificial e outros? Quer dizer, há muita experiência do RGPD, daquilo que se passou, faz parte das reflexões em relação à necessidade de regular outras áreas na tecnologia. Qual é a sua leitura qual é a lição que se transporta para os outros processos que estão agora a abrir? Olha, na inteligência artificial nós temos este projeto de regulamento IA, que é um regulamento que aborda a inteligência artificial identificando áreas onde a utilização é proibida e outras áreas em que deve ser mais regulada e deve ser mais transparente. Agora, é uma abordagem que é contrastante com a do RGPD, porque é muito, muito limitada a uma perspectiva de defesa do utilizador face a um produto digital, um serviço digital que pode ser perigoso. Portanto, no fundo, é muito... E, aliás, o próprio regulamento fala da marcação CE, não é? No fundo, que é o que nós encontramos nos aparelhos que nós compramos no dia-a-dia e que sabemos que estão minimamente protegidos, que não nos vão dar um choque elétrico e, enfim, que não nos vão prejudicar na sua utilização. Isso. A proteção de dados tem aqui um papel também muito relevante. Porquê? Porque há aqui dimensões que são tocadas. Quando nós, no fundo, utilizamos modelos de inteligência artificial, eles socorrem-se de dados. E isso, desde logo, de dados pessoais, não é? Portanto, implica em muitos casos, acesso a dados pessoais. E isso obriga à realização de avaliações de impacto sobre a proteção de dados. A existência de orientações dos reguladores sobre como fazer essas avaliações de impacto num contexto de inteligência artificial, eu acho que seria benéfico. Portanto, aí está um caso que não está regulado pela legislação, que não está ainda regulado pelo regulador da área e em que era muito benéfico nós podermos ter linhas de orientação. Sabemos como nos devemos mover, no fundo, como identificar riscos. Porquê? Porque nós, no fundo, neste momento há todo um ecossistema que está a ser criado a nível da década digital, que é, por um lado, permitir o desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial e alimentá-las com dados que sejam dados de qualidade. E, portanto, há toda uma regulação dos dados não pessoais necessariamente, quer ao nível da saúde, quer ao nível, em geral, dos dados que estão nas empresas e na administração pública, para justamente alimentar a inteligência artificial. Aquilo que nos falta neste momento, enfim, mas nós temos de facto os princípios e temos o próprio RGPD, são formas de identificação adequada de riscos, de utilização concreta, que hoje em dia já se faz nas empresas e nas organizações, já se está a utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, em chatbots, que podem ter, por exemplo, impacto nas alterações contratuais. Nós já podemos interagir com um cliente através de um chatbot e fazer alterações que têm impacto na vida deles. Mas a grande debate agora é saber como é que isso concilia com a necessidade da inovação, certo, a capacidade de explorar algo que não está regulamentado, por exemplo.
tem razão, mas eu acho que a abordagem do legislador europeu é inteligente, no sentido de dizer que não, enfim, há áreas que, enfim, há certo tipo de utilizações que são proibidas, mas em tudo o resto, nas mais perigosas, vamos criar aqui um quadro mais exigente, em que temos que ser transparentes sobre o que estamos a fazer e que implicações, que perigos e que riscos é que há para o utilizador e para que o utilizador esteja ciente que estamos a utilizar a inteligência artificial, mas para tudo o resto não há propriamente... Esta regulação europeia da inteligência artificial não está a impedir a inovação, não me parece. Depois temos a proteção de dados, que muitas vezes é acusada disso, de facto, de ser um impedimento, de ser um peso, de ser um entrave. Mas isso depende, eu acho que aqui entra, de facto, eu falo em regulação e acho que a regulação é particularmente importante. Se nós tivermos um regulador interveniente que seja capaz de nos dar linhas de orientação e de apontar caminhos, isso ajuda imenso à inovação. Muito bem. Jorge Pereira da Silva, coloca a questão num ponto que já aqui falou ligeiramente, que é, eu tinha a pergunta em relação a Portugal, mas serve também para a Europa, de que vale legislar, regular, no plano nacional, num contexto global, que é de atores globais, produtores globais. O mesmo se pode aplicar, ok, a Europa tem este caminho, mas nada impede que o resto do mundo ande noutra velocidade e a Europa seja, no fundo, cilindrada economicamente, inclusivamente, por um conjunto de direitos que são irrestritos noutras partes do globo, nomeadamente nos Estados Unidos ou até na China. A pergunta é muito pertinente, mas no fundo leva-nos ao seguinte ponto. Efetivamente, Estados pequenos, muito pequenos, não têm nenhuma capacidade de regular esta matéria. Agora, a União Europeia tem. E não só tem... Os Estados Unidos e China não são Estados pequenos. É verdade, mas o que acontece... aliás, isso tem uma designação técnica, não é? Que se chama efeito Bruxelas. Como a regulação europeia ou corresponde, no fundo, a um standard de elevada proteção, as grandes plataformas, se quiserem operar no mercado europeu, têm que estar em conformidade. E muitas vezes essas plataformas depois transportam e aplicam esse padrão fora do mercado. Funciona, tem funcionado em vários domínios, em particular no RGPD, eu quase diria com ironia, até a China neste momento já tem uma lei de proteção de dados. O Brasil tem uma lei de proteção de dados que, de certa forma, segue os padrões do RGPD. De facto, não é uma matéria que Portugal possa, com o mercado que tem, suponho que o Facebook não vá alterar as suas políticas por causa do mercado português. Mas a União Europeia, que tem um mercado muito significativo e que é muito importante para estas plataformas, tem efetivamente essa capacidade de impor os seus padrões a todos aqueles que quiserem usar dados de cidadãos europeus, fazer negócio aqui, entrar no mercado europeu. Outra questão que disse é que não é ilimitado o crescimento dos direitos e restringe. É possível restringir, sabendo que isto é uma espécie de comboio que parece que nunca para em estação nenhuma? Vão surgir seguramente novos direitos. Eu, aliás, faço menção a um que surgiu durante a pandemia. Lá está, a pandemia gerou um direito que era o direito a desconectar, o direito a desligar-se, um direito dos trabalhadores na era digital. Mas, enfim, não é a minha área digamos assim, de especialidade e, portanto, eu escolhi 5. Vamos a eles. Que me parecem que são efetivamente os mais importantes. O ponta de lança é a proteção de dados, não é? Porque a economia digital funciona a dados, tudo funciona a dados, não é? Aliás, aquela expressão, não é, de que os dados são o petróleo, a metáfora não é muito feliz, são o petróleo da economia digital. Esse é o direito que está mais desenvolvido, mais consolidado. Mas nós temos que pensar ainda num outro que é pressuposto lógico de tudo isto, que é o direito de acesso à rede e a literacia digital. Nós corremos o risco, se não investirmos neste domínio, de termos um conjunto significativo de cidadãos que está info-excluído, que está menorizado nos seus direitos de acesso à informação, de participação cívica, etc. E, portanto, temos que investir no acesso à rede e temos que investir na literacia digital das pessoas. É, como o direito à educação. De certa forma, a literacia digital aqui é um desenvolvimento do direito à educação. Depois, um outro que nós sentimos também cada vez mais, que é o direito à segurança da navegação. O direito à segurança que nós exigimos quando passeamos na rua, quando estamos em nossas casas e não queremos, que esperamos que a polícia garanta todos os dias, neste momento
tem que ser transposto também para o universo digital. Tem que haver um polícia, mas não há um polícia na internet. Mas tem que haver formas de combater a criminalidade no universo digital, porque, enfim, o universo digital não muda a natureza humana, não é? E, portanto, aquilo a que nós assistimos é que a criminalidade se está a deslocar para o universo digital e, portanto, temos que ter aí ferramentas para garantir a cibersegurança em variedíssimos domínios, não é? Enfim, para evitar que os nossos cartões de crédito sejam clonados, usados abusivamente, que a nossa personalidade digital seja roubada, por aí fora. Depois temos a inteligência artificial. A inteligência artificial vai sair muito brevemente o regulamento, mas nem tudo aquilo que lá está tem, digamos assim, a possibilidade de se transformar num direito fundamental próprio ao senso. O que é que eu acho que lá está que tem essa capacidade? A proibição das utilizações mais agressivas, das utilizações atentatórias da dignidade da pessoa humana, também, de maior risco. Depois há muitas questões de regulação de outras aplicações que não são tão arriscadas. Isso, em princípio, não importa, digamos assim, na perspectiva do direito constitucional e, portanto, nós não podemos permitir a utilização de aplicações que permitam fazer ou aplicar sistemas de créditos sociais como aqueles que estão a ser desenvolvidos na China. Não podemos permitir aplicações que permitam explorar fragilidades de pessoas, crianças, outro tipo de dificuldades, por aí fora. E, portanto, há algumas proibições, o que é típico, aliás, do percurso dos direitos fundamentais, é proibir determinadas coisas. Ou entregá-las apenas a algumas funções. Proibir a censura, proibir a pena de morte, proibir de acordo, mas, por exemplo, a programação da educação. É típico dos direitos fundamentais proibir determinados institutos, determinadas realidades que nós achamos que são atentatórias da dignidade da pessoa humana. Do ponto de vista da segurança e defesa, provavelmente essas aplicações serão úteis no lado da lei, de quem aplica a lei, de quem faz o chamado enforcement. É verdade. Aliás, esta questão tem sido muito, muito discutida, que tem a ver com o reconhecimento facial em tempo real. A pessoa pode pensar num estádio de futebol, ou numa entrada de fronteiras, por exemplo. Pessoas que já estão referenciadas como hooligans. Isto está a ser muito discutido. A proibição não pode, na minha perspectiva, ser radical, mas também não podemos liberalizar demasiado, porque, em última análise, entramos numa ladeira resvaladiça. Depois, outros dois domínios da inteligência artificial que são muito interessantes, que é o direito a uma decisão humana, que nós hoje já temos muitas decisões tomadas por algoritmos, simplesmente. O RGPD já tem uma norma sobre isso, mas nós temos que saber como nos podemos defender de decisões que são tomadas por algoritmos. E o primeiro ponto é, nós temos que compreender a decisão algorítmica para nos podermos defender. A ideia de explicar o algoritmo, não é? Exatamente. É contrariar a conhecida opacidade dos algoritmos e ter uma instância humana de recurso. Aí quem está do lado da inovação diz, mas eu quero experimentar e não sei às vezes onde é que a máquina pode ir. Repare, o argumento da inovação, não há um argumento, há um conjunto de argumentos que é tipicamente utilizado contra a regulação. Um dos argumentos é que isso impede a inovação, impede novas... Quem é que usa estes argumentos? As grandes plataformas, que invariavelmente compram no mercado todos aqueles que podem fazer concorrência. Não tem grande autoridade para vir dizer que é preciso eliminar a regulamentação ou evitar a regulamentação. É uma falsa questão, na sua perspectiva. É uma falsa questão. Até porque parte de um princípio que é muitas vezes explicado da seguinte maneira: one size fits all. Não tem que ser assim, não é? A regulação não tem que ser igual para todas as empresas que estão no universo digital. Ou por áreas, não é? As grandes empresas suportam todo o tipo de regulação. As pequenas é que não. E por isso a nova legislação europeia já tem essa perspectiva escalonada de ter regulação mais exigente para as grandes plataformas e a regulação mais leve para as pequenas plataformas. Eu penso que há um quinto direito que tem a ver com a liberdade de expressão nas redes sociais. A liberdade de expressão nas redes sociais.
como dizia há bocado o Luís, não é um direito que seja novo, mas é um direito que se transformou profundamente com o universo digital. Expandiu-se brutalmente. Aliás, como disse, acho que no início ele era um privilégio de classe de um conjunto de pessoas que conseguia escrever um livro num contexto em que a maior parte da população era analfabeta e não tinha acesso à cultura, e, portanto era um conjunto de privilegiados. Depois, à medida que novos meios de comunicação social foram surgindo, os jornais, a rádio, a televisão, o número de pessoas com acesso a um público alargado foi aumentando. É preciso limitar essa liberdade de expressão. Como é evidente, não há nenhum direito que seja absoluto, não há nenhum direito que seja absoluto, e nós temos por garantido que há determinados conteúdos que são consensuais, no sentido que não podem circular nas redes sociais. Pornografia infantil, doutrinação terrorista, enfim, conteúdos violadores de direitos de autor. Aí toda a gente está de acordo. Mas eu consigo difamar mais facilmente nas redes sociais do que na página de um jornal. Consegue, porque ao contrário... E sou penalizado se o fizer mais facilmente no jornal. Também pode ser se o fizer nas redes sociais. Isso é uma questão de implementação. O ponto é que no jornal tem um editor que controla o acesso e um responsável. E um responsável, e nas redes sociais não, porque em princípio o acesso é irrestrito. Isto tem vantagens, tem efetivamente inconvenientes. Há nova legislação europeia que regula essa matéria, conteúdos que sejam ilícitos devem ser removidos rapidamente depois de serem notificados. O Jeanette Galvão quer que comente alguns destes direitos, já que um catálogo importante. O que é que gostaria de sublinhar neste ponto de vista? O que eu gostaria de sublinhar é que, no fundo, a sua concretização muitas vezes não é fácil. Por exemplo, estamos a falar aqui da desinformação, não é? Nós tínhamos uma norma que foi, enfim, erradicada da nossa Carta dos Direitos Fundamentais na era digital, mas que... Quer dizer, mas que pretendia suprir uma necessidade que é uma necessidade real. Eu acho que... eu estou a falar disto porquê? Porque o Fórum Económico Mundial identificou agora como um dos maiores riscos em 2024 o risco da desinformação e o seu impacto ao nível político, não é? Nas eleições, etc. E como é que isso se concretiza? Enfim, nós temos o Regulamento dos Serviços Digitais que nos traz uma solução, mas no fundo que é uma solução que passa pelo cumprimento da legalidade. No fundo, nós temos que ter um mecanismo que, de forma expedita, permita a remoção de conteúdos difamatórios mas difamatórios, no fundo, tem que ser um crime, no fundo, temos que estar, ou um ilícito, temos que estar perante um ato ilícito. Há 14 Estados-membros sem legislação específica na desinformação. Certo. Segundo a avaliação que foi feita no final do ano passado, e Portugal aparece como um país que tem nessa matéria. Sim, mas temos o DSA, temos o Regulamento dos Serviços Digitais, que regula plataformas e que tem normas específicas para lutar contra a desinformação. Portanto, nós não podemos dizer que não haja, eu acho que nos vários Estados-membros isso existe. Mas esse, para mim, é um risco que é absolutamente fundamental neste momento regular adequadamente. A desinformação. A desinformação, no fundo, é pelo impacto que tem nas democracias. Quer dizer, é muito perturbador. Nós temos, de facto, hoje em dia, redes sociais que podem propagar desinformação, ter impacto ao nível das eleições, ter interferência de Estados estrangeiros. Portanto, eu creio que o tema da desinformação é um tema absolutamente central e que é importante ser bem regulado. Assim, na questão da inteligência artificial também há uma falsa questão, a questão da inovação e estes argumentos que o professor Jorge estava aqui a sublinhar. Eu não vejo que seja uma falsa questão. Eu creio é que apesar de a inteligência artificial ser identificada pelos especialistas, ainda hoje ouvia num debate do Fórum Económico Mundial, equiparar a revolução da inteligência artificial à eletricidade ou à máquina a vapor. De facto,
pelos especialistas. Portanto, estão absolutamente convencidos do impacto que isto vai ter. Portanto, eu acho que, mas neste momento, eu acho que o impacto não vai ser imediato. Eu acho que neste momento é importante deixar algum lugar ao desenvolvimento tecnológico, para depois, mais tarde, regular quando houver um maior nível de desenvolvimento das várias aplicações. Eu queria só dar uma nota também aqui complementar. Nós estamos a falar muito de direito e direitos fundamentais. Acho que também há um papel aqui cada vez mais importante a dar à ética. E a ética no sentido de qual é que é a percepção que têm os consumidores, os cidadãos de uma organização, de uma empresa. E a ética cada vez mais também tem um papel na forma como se concretizam os vários direitos. A ética nos cidadãos ou nas próprias empresas? Não, nas empresas e nas organizações. O chamado responsible AI, ou seja, na inteligência artificial responsável. Justamente, sim. Na forma como nós comunicamos, por exemplo, como exercemos, como no fundo cumprimos o dever da transparência. Isso é uma autorregulação. Isso é uma autorregulação, justamente. Está a caminhar bastante por aí. É uma autorregulação, mas nós temos visto, por exemplo, empresas que têm uma postura mais ética, eu não quero agora estar aqui a falar de empresas, sim, mas têm um certo tipo de tratamento pelos governos diferente daquelas que são vistas como infratores reincidentes, não é? E nós temos tido, ao nível dos tribunais europeus, um conjunto de empresas que têm sido sofistigadas e dos reguladores também, por coimas, por multas e outras que não, e que são recebidas, por exemplo, em Bruxelas, empresas americanas, e eu estou a pensar numa, que é recebida com portas abertas por ter não estou a dizer que, não garanto que tenha absolutamente um comportamento totalmente cumpridor da lei e da ética, mas tem, de facto, uma postura ética. Eu acho que os cidadãos e os consumidores recompensam isso. É também uma dimensão complementar àquela que temos estado aqui a abordar, que é, enfim, uma dimensão mais jurídica e de direitos fundamentais. Uma espécie de consciência do que o cidadão tem destes direitos, efetivamente, os tais direitos digitais, é isso? Claro, e é por isso que é necessário, digamos assim, sublinhar, extrair de toda esta imensidão regulatória aqueles que são os tópicos fundamentais que é importante os cidadãos terem consciência. Mas, se permite, eu precisava de ir a esta questão da desinformação e em particular, das fake news. Porquê? Porque na liberdade de expressão das redes sociais, como eu há pouco dizia, há conteúdos que nós sabemos que não podem circular. E os exemplos que eu dei, pornografia infantil, exatamente, doutrinação terrorista, discurso de ódio, violação de direitos de autor, violação de regras de campanha eleitoral, isso nós sabemos, temos a certeza. Outra coisa é a informação falsa, é isso? Outra coisa eu aliás prefiro a expressão fake news, porque desinformação às vezes tende a alargar-se, e se nós quisermos ter, digamos assim, um espaço público discursivo perfeito, vamos acabar por fazer censura colateral. É inevitável. Nós temos necessariamente ter alguma tolerância relativamente a algumas coisas que não são verdade, que não são... Temos de ter alguma tolerância e por isso devemos focar-nos apenas naquilo que é verdadeiramente nocivo. E aí temos que ser... Porque nós não vamos conseguir controlar tudo. Criminalizar a informação falsa? Houve disseminação houve países que optaram por essa via. O caso do Brasil criminalizou as fake news. Eu acho que nós não devemos ser tão radicais, mas devemos, por exemplo, aliás, funciona relativamente bem, os sistemas de fact-checking, que vão denunciando muitas das coisas que vão surgindo e são falsas. E repare, não há nenhum programa público de fact-checking. Nós não temos um polícia, não é um Ministério da Verdade, são os próprios órgãos de comunicação social que têm vindo Mas não deveria ter enverdar... um braço público, uma regulação que também ajudasse desse ponto de vista? O braço público aqui são os tribunais. Porquê? Porque o regulamento dos serviços digitais, complementado eventualmente por legislação nacional, aqui o regulamento dos serviços digitais ficou um bocadinho aquém, portanto, evidentemente que deixa um espaço, embora também possa vir aí nova legislação europeia sobre essa matéria. E há códigos de conduta da União Europeia sobre desinformação, etc. Porquê? Porque há fake news que são simplesmente disparatadas, teorias da conspiração, etc. Mas pode haver fake news
que ponham em causa o bom nome e reputação de uma pessoa. Tomando à letra, isso pode levar a um excesso de litigância também. Aí estão os tribunais para, certo, para, mas pode levar a um excesso de defender as litigância pessoas. por qualquer questão. Não, repare, antes de mais, e é uma das vantagens que eu vejo também no regulamento dos serviços digitais, é que parte da litigância deve ser feita com transparência dentro das próprias redes sociais, dentro das próprias plataformas, que têm que ter canais céleres para as pessoas denunciarem conteúdos que sejam inaceitáveis e têm que responder rapidamente, sob pena de responsabilidade, porque é este o ponto. Não é? É porque o universo digital, as grandes empresas digitais, expandiram-se justamente à conta à da falta regra, de sanções. Da regra da irresponsabilidade das plataformas pelos conteúdos Mas e como estava a que punham em sublinhar circulação, ou isso, que deixavam estar em circulação. Era a regra do regime original do comércio eletrónico. Claro. Era essa, a regra no fundo, é de que desresponsabilização. as plataformas são só isso mesmo, são só a plataforma, não são responsáveis pelos conteúdos. Essa é, aliás, a grande diferença entre as plataformas digitais, as redes sociais e os meios de comunicação social tradicionais. Nós que os meios de comunicação social tradicionais sabemos bem disso. Publicam aquilo que produzem. E custa, sai caro produzir informação com qualidade. As redes sociais vendem aquilo que não produzem, Sabemos que é fornecido de graça pelos utilizadores. Portanto, isto é um modelo de negócio fantástico, não é? Já agora haver mudanças nisso, ou seja, este lado do direito pode ajudar a equilibrar esse aparente desequilíbrio, eu diria até uma injustiça, na verdade. Houve várias tentativas de colocar as grandes plataformas a contribuir, digamos assim, para a produção de informação. Mas é um tipo de regulação em que países isolados, como a Austrália, não conseguem, porque são demasiado pequenos. Mas a União Europeia, que tem uma dimensão grande, pode eventualmente conseguir. Portanto, isto é uma questão velha do direito constitucional. Só impede o poder quem também tem muito poder. O que nós não podemos ter é um regulador da verdade, não é? Claro, o que não podemos ter é o Ministério da Verdade, não é? Como em 1984. Que decide o que é verdade e o que não Mas é. isso foi despistado com a alteração do artigo na Carta, não é? Isso está resolvido. Está resolvido. Para fechar, nós estamos com 48 anos da Constituição, de 76, e, portanto, se imaginássemos uma reformulação, uma atualização, uma revisão de uma Constituição digitalmente formada, eu não sei se é possível falar de direito constitucional digital, que é uma questão que está aí no livro, mas onde é que a nossa Constituição, porque eu gosto de falar da Constituição portuguesa, pode ser atualizada, em que termos sugere uma pequena, digamos, uma pequena atenção à questão digital na nossa Constituição? É uma questão que colocava para ambos. Gostava de ouvir a vossa opinião. Quer dizer, nós temos, por exemplo, na área, na proteção de dados, nós podíamos ter, embora no fundo já tenhamos consagração constitucional, acho que podíamos ter um maior desenvolvimento. Agora, quando nós falamos, eu acho que a Constituição é suficientemente plástica para não, e no fundo adaptável pela sua interpretação, para não requerer, enfim, eu não vejo que haja propriamente aqui uma adaptação, o professor poderá discordar de mim, mas não vejo que haja aqui uma necessidade de uma revisão constitucional, ou que nos sintamos, enfim, demuni, não é? Sem armas suficientes para podermos atacar, através de soluções jurídicas, os vários desafios que nos são colocados. O seu ponto é muito mais do que a arquitetura jurídica, a questão é mesmo da regulação, o quadro sancionatório. Eu acho que sim. Eu acho que ao nível dos valores, quer a nossa Constituição, quer a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quer a própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos, resolvem, enfim, e várias convenções também do Conselho da Europa, é preciso não esquecer, temos a Convenção 108 que regula o tema da proteção de dados, temos uma Convenção para a cibersegurança, portanto, eu acho que temos suficiente densificação destes direitos, enfim, mas essa é a minha opinião. Jorge Pereira da Silva, gostava de o ouvir, não
não é que vamos agora abrir um processo de revisão da Constituição por causa não, disto. Não. Mas quando houver a revisão, ou quando houver uma revisão, havendo esta oportunidade, acha que é de mudar, intensificar, alterar? O que é que poderia ser mexido na Constituição? Enfim, a Constituição já tem um preceito sobre proteção de dados, aliás, desatualizado. E eu acho que nós temos, sobretudo, que distinguir o texto constitucional do direito constitucional, que hoje, por cima, é multinível, não é? Tem uma dimensão europeia, tem uma dimensão nacional, e a Constituição, aliás, na sequência de uma tradição de séculos, tem uma cláusula aberta, e basicamente diz: os direitos são estes, mas podem ser mais do que estes à medida que eles se vierem a tornar necessários. E, portanto, de certa forma, os direitos que estão nesta Carta Portuguesa que nós temos vindo a falar, eles já têm proteção constitucional, apesar de estarem numa lei ordinária, na medida em que sejam semelhantes, tenham a mesma natureza daqueles que estão no texto constitucional, daqueles que estão no catálogo constitucional. E, portanto, como isto é uma matéria que ainda está em grande evolução, eu não iria a correr, alterar o texto constitucional para aditar mais 4 ou 5 direitos. Se calhar deixava que estas matérias se consolidassem e depois, eventualmente, no futuro, se possa pensar nisso. Concorda que a regulação, quadro sancionatório, é mais premente do que estar a mexer na arquitetura legislativa nesta matéria? Na arquitetura constitucional, eu diria sim, que o grande desafio agora é clarificar as ideias acerca daquilo que são os novos direitos e trabalhar na sua implementação. Isso é fundamental e é algo que tem que envolve a União Europeia, que está a fazer um enorme esforço nesse sentido, o legislador nacional, a administração, os governos, as autoridades reguladoras, que têm que ter meios reforçados para defender os direitos dos cidadãos e aplicar sanções quando elas são necessárias. Muito obrigado pela vossa participação neste programa. Falámos com Jorge Pereira da Silva e Luís Neto Galvão a propósito desta questão dos direitos fundamentais na era digital. Como é digital também este programa, a versão, digamos, integral do programa estará em podcast, cumprindo todos os direitos, estará disponível em todo o mundo para ser descarregado. Este debate que fizemos neste programa da Renascença em parceria semanal com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Um programa com o genérico original do pianista Mário Lajinha, esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingues e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outra conversa.